Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Maravilha de Deus, querido Deus, eterno e soberano Pai, Deus de toda honra, de toda glória, de todo louvor no céu e na terra. Pai, estamos aqui entrando na Sua presença neste momento. Estamos aqui, ó Deus, começando a nossa transmissão para a glória e a honra do Senhor. Pai, peço a Ti que neste momento visite a cada um, Senhor. Está agora na sua casa, está agora com a sua família, e muitas das vezes, meu Deus, está enfrentando uma luta, está enfrentando uma tribulação. Mas eu sei que o Senhor está com os olhos sobre esta pessoa neste momento. Que o Senhor está neste exato momento, ó Deus, a visitar esta família, a visitar este lar, a visitar este homem e a visitar esta mulher. Deus, que o Senhor possa vir abrir, Senhor, este coração, entrar, meu Deus, no coração deste homem, no coração desta mulher, no coração deste filho, desta filha. Que o Senhor possa trazer paz, que o Senhor possa trazer renovo para esta família neste momento. Deus, entrego a Ti também a minha vida nas Tuas mãos. Que o Senhor possa, meu Pai, encher a minha vida do Teu Espírito Santo, do Seu amor, para que assim eu possa, meu Pai, todos os dias da minha vida, estar firme nesta jornada, nesta caminhada, para que o Senhor venha me livrar, que o Senhor possa vir, meu Deus, me dar força, me ajudar a vencer as tribulações, as lutas, as muralhas, os mares vermelhos que vêm pela frente. Que o Senhor esteja no comando da minha vida, que o Senhor esteja no comando na vida deste irmão, desta irmã, neste momento. Pai, peço ao Senhor força, que o Senhor abençoe, meu Pai, a nossa semana, que possamos, ó Deus, ter uma semana produtiva, abençoada, que o Senhor esteja, aleluias, ao nosso redor, que o Senhor esteja, aleluias, em nossa frente, para ser o nosso guia, para nos conduzir, meu Pai, para um caminho reto, um caminho livre, um caminho de bênção, de vitória. E todos aqueles, meu Pai, que vai para o trabalho esta semana, que o Senhor possa vir proteger, que o Senhor possa me livrar, que o Senhor possa vir guardar, encher este coração de amor e de paz. Pai, entrega nas Tuas mãos a minha família, a minha esposa, visite ela agora, meu sogro, minhas sogras, as filhas, os netos, os genros, sai visitando agora, Pai. Visite também meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, sobrinhos, sobrinhas, cunhados e cunhada. Venha abençoar, meu Deus. Venha trazer, Jesus, a paz e a misericórdia. Que o Senhor possa vir entrar no lar desta família.
Que o Senhor possa vir proteger, Senhor, a minha família, meus entes queridos, a minha filha, tomando ela nas tuas mãos. Eu sei que neste momento o Senhor está visitando também aqueles que se encontram no leito de enfermidade, Senhor, na cama de um hospital. Muitas das vezes, ó Deus, recebendo o diagnóstico desse câncer, e o médico diz para essa pessoa agora que essa enfermidade não tem cura, essa enfermidade não tem solução. Eu peço, Senhor, agora, que vá ao encontro, Senhor, dessa pessoa, desse paciente na cama de um hospital, trazendo a paz, trazendo a saúde, trazendo a tranquilidade, quebrando toda essa ansiedade, e trazendo a vitória para este homem e para esta mulher que se encontra enfermo. Deus, abençoe também os médicos, as médicas, os enfermeiros, as enfermeiras que estão trabalhando neste momento, protegendo, Senhor, a vida deles, dando para eles, meu Pai, um ótimo trabalho, protegendo, Senhor, a vida deles de todos os males, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, visite também aqueles que se encontram debaixo das pontes, dos viadutos, as pessoas, meu Pai, que estão desabrigadas, pessoas que não têm, Senhor, recebeu uma notícia muito ruim, e essa pessoa veio para debaixo das pontes, essa pessoa foi morar debaixo das marquises, e essa pessoa não está vendo mais uma solução. Que o Senhor possa vir, meu Pai, nessa noite, trazer, Senhor, a bênção para este homem e para esta mulher, no nome do Senhor Jesus. Pai, fique conosco, encha nosso coração de alegria e de prazer, no nome do Senhor Jesus. Deus, eu peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Senhor, livra minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te dará ou que te acrescentará a língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro, ai de mim, que peregrino em Mesedeque, peregrino em Meseque, e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas em eu falando, já eles estão em guerra. Salmo de número 120. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Estamos aqui na presença do Senhor nesta noite para deixarmos palavras, para nossas vidas, para nosso esforço espiritual, para nossa alma regozijar na presença do Senhor, Deixo uma boa noite para você que está do outro lado. Que a paz de Cristo venha estar com você. Helenice Pereira, Eurian Moura, Deus abençoe. Rosina Souza, Rosana, Deus abençoe, Rosana. Marisa Santo, a paz do Senhor. Marisa Santo, Deus abençoe. Benedita, boa noite, Benedita. Benedita Pereira, a paz do Senhor. Maria de Lourdes, Maria Madalena, boa noite para vocês. A paz de Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.
Severina Alcina, Alexandro, boa noite para vocês. Lara Patrícia, boa noite, Lara. A paz do Senhor para você, Deus abençoe. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória. Olívia, boa noite. A paz do Senhor, Olívia. Amados e queridos, minhas queridas irmãs e irmãos, Arlete Martins, boa noite. Lucinete Jesus, boa noite, Lucinete. A paz do Senhor para você, Deus abençoe. Glória a Jesus, maravilhas. Luciene Santo, Rosimeire, boa noite, Rosimeire. A paz do Senhor para você, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida nesta noite. Glória a Jesus. Amados e queridos, eu quero deixar a mensagem nesta noite na palavra do Senhor. Não quero demorar muito aqui nesta noite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A mensagem que eu quero deixar, ela se encontra no Evangelho de São Mateus. Mateus, filho de Levi. Esta mensagem nos fala, aleluias, de uma mulher cananeia. Glória a Deus. E partindo Jesus dali, foi para a parte de Tiro e de Sidom. Meus amados, essa mensagem ela se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 21. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercâneas, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu deseja. Desde aquela hora a sua filha ficou sã. Amados, queridos, nós vemos que esta mensagem nos fala nessa noite de uma mulher cananeia. A mulher, aleluias, ela era de outra cidade, e que a mulher não fazia parte, aleluias, dos costumes de Jesus, porque Jesus era judeu, os discípulos eram judeus, e aquela mulher cananeia, e nós vemos que ela ficou sabendo que Jesus expulsava os demônios. E a sua filha se encontrava numa história difícil de ter um fim feliz. A filha daquela mulher se encontrava endemoniada. E a cada vez que o tempo passava, as coisas só iriam piorando para aquela menina. E esta mãe ficou sabendo que o Jesus Nazareno andava por ali, curando os enfermos, expulsando os demônios e salvando as almas. Ela pensou consigo: eu não vejo outra saída a não ser socorrer a este Jesus. Eu não vejo outra saída a não ser ao encontro deste Jesus Nazareno, que eles tanto falam. E ela saiu ao encontro do Mestre. Ela saiu ao encontro de Jesus. E nós vemos, ao se aproximar, os discípulos já ficaram preocupados. Os apóstolos já ficaram preocupados, porque aquela mulher era a mulher cananeia. E como Jesus poderia operar este milagre? Ela disse para o Mestre: Mestre, tem misericórdia de mim. A minha filha se encontra endemoniada. E a cada dia que passa, Mestre, os demônios o atacam e ela está cada vez pior. Tem misericórdia de mim. Aleluias. A minha filha está miseravelmente endemoniada. Aleluias, glória a Deus. E ele não respondeu coisa nenhuma. O Mestre se calou. Louvado seja Deus. E os discípulos começaram a falar com ele: Mestre, despede essa mulher que está como uma doida gritando atrás de nós. Essa mulher está desesperada, despede-a. Louvado seja Deus. Eles rogaram para o Mestre, para que o Mestre o despedisse aquela mulher e não fizesse o milagre. Isso nos faz, irmãos e irmãs, a ver nesta noite como os humanos, até mesmo as pessoas, aleluia, que têm um vínculo com Cristo, até mesmo as pessoas que têm o Evangelho predominante na sua vida, até mesmo as pessoas que têm a base no Evangelho, muitas das vezes nós falhamos,
Muitas das vezes nós pecamos nas nossas práticas. Os discípulos, por mais que eles temiam o Mestre, por mais que eles tinham a fé grandiosa em Cristo, mas eles não queriam que Jesus fizesse um milagre na vida daquela mulher. Até mesmo o próprio Jesus ficou pensativo. Como ele poderia fazer um milagre na vida daquela mulher? Louvado seja Deus. E nós vemos, meus amados, que mesmo nos dias de hoje nós vemos pessoas assim, pessoas que não te desejam o bem. Às vezes você está em outra terra, às vezes você mora em outro lugar, às vezes você mora em outra cidade, você é obrigado a sair da sua terra para ir trabalhar em outra cidade. Muitas das vezes quando você chega nessa outra cidade, você começa, aleluia, a receber humilhação, você começa a receber rejeição dos moradores dessa cidade, porque você é peregrino, porque você é de outro lugar. Isso a gente vê, eu mesmo, já cansei de ver pessoas humilhando outras pessoas, porque elas são de outras cidades, Então, meus amados, nós vemos tempo atrás, pessoas aí, teve uma guerra tremenda, pessoas do Nordeste com as pessoas dos estados do Sul, Os estados do Sul, ali humilhando as pessoas do Nordeste. Tipo, como essa história aqui, Então, meus amados, nós vemos que muitas das vezes quando nós saímos, como eu sou peregrino, eu trabalho em outra cidade, eu vivo em outra cidade. Quando eu saí da minha terra, eu estava com 18 anos de idade. E nunca mais morei na minha terra natal. Morei em várias cidades eu morei. Mas nunca retornei para a minha terra natal, porque sou peregrino. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas das vezes nós recebemos, aleluia, rejeição. Nós somos humilhados porque não fazemos parte da história da cidade. Não fazemos parte do vínculo das pessoas, da história da cidade. E muitas vezes nós somos rejeitados. E assim nós vimos que os discípulos disseram para Jesus também: despede essa mulher é cananeia. Como o Senhor vai fazer um milagre? Como o Senhor vai curar a filha desta mulher? E nós vemos, meus amados e queridos, que Jesus, de maneira alguma, Ele quis fazer isso. Porque Jesus via que aquela mulher dependia do milagre, a mulher dependia da cura de sua filha. Louvado seja Deus. Ele respondeu, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele respondeu para os discípulos. Ele foi enviado para aqueles que estavam perdidos. Ele foi enviado para aqueles que se encontravam endemoniados, para aqueles que se encontravam com a alma perdida. Louvado seja Deus. Então, meus amados, quando ele respondeu esta mensagem, quando ele respondeu esta palavra, a mulher se aproximou dele e adorou, dizendo: Senhor, socorre em mim. Aleluia. Porque ela não via mais uma saída. Aquela mulher não via mais uma solução para sua filha. Louvado seja Deus. E ele, porém, respondendo, e disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos.
Jesus disse para aquela mulher: não é bom pegar os milagres que eu tenho que fazer para a nação judeia, para a minha terra, como eu sou judeu, eu tenho que fazer os milagres para o meu povo. Aleluias! Jesus com certeza estava testando os seus discípulos. Jesus com certeza estava testando aquela mulher, porque Jesus não fazia e nem faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de cidades. Deus não faz acepção de história de cidade. Deus não faz, aleluia, acepção de nações, de línguas, não. Deus é o Deus de todas as línguas. Deus é o Deus de todas as nações. Deus é o Deus daquele que crê e confia nele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos, ele porém respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Mas aquela mulher tinha resposta para Jesus. Aquela mulher tinha uma resposta na ponta da língua para Jesus. E ela respondeu o mestre com sabedoria. Ela respondeu o mestre com sabedoria que estava dentro daquela mulher, porque ela não via mais, aleluias, uma opção para sua filha. A opção para sua filha era Jesus, porque Jesus expulsaria os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Maria Aparecida, boa noite para você. Maria das Dores, boa noite também, Deus abençoe. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Aleluia, sabedoria. O próprio Jesus com certeza encheu o coração daquela mulher de sabedoria para responder com essa resposta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não quis dar a resposta para os discípulos, mas Jesus deixou que a própria mulher respondesse aos discípulos. Jesus deu a sabedoria para aquela mulher responder os próprios apóstolos, para que eles viessem entender. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. O nosso Deus não faz acepção de história de cidade. O nosso Deus não faz acepção de nações, de línguas. Nós vemos nos Estados Unidos, no estado americano, o presidente de lá tem muito preconceito com os peregrinos, com pessoas de outras nações. Então nós vemos que o homem nessa terra, da mesma forma naquela época, também nos dias de hoje, os homens fazem acepção de pessoas, sendo que para Deus todos nós somos iguais. Para o Senhor nosso Deus não há preto, não há branco, não há pobre, não há rico, não há aleijado, não há completo. Todos para Ele são iguais, porque Deus não olha para o nosso corpo. Deus não olha para a nossa aparência física, aleluias. Deus olha para o nosso coração. Deus olha para o coração do homem. Deus olha para aquilo que nós temos por dentro, para nosso interior. Deus olha para nosso interior, mas não olha para nosso exterior, aleluias. Muitas das vezes o homem olha para o seu exterior. O homem olha para o que você possui. O homem olha para o que você possui de riquezas, de tesouro. O homem olha para o que você possui de estudo. O homem olha se você tem curso de teologia. O homem olha se você, aleluia, possui algum diploma. Mas o nosso Deus não olha para isso. O nosso Deus não olha para diploma. O nosso Deus não olha para os seus tesouros. O nosso Deus não olha para a sua fazenda. O nosso Deus não olha para o seu dinheiro, não. O nosso Deus olha para o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
toda a honra e toda a glória a Ele, né, gente? Vamos acabar de meditar nesta palavra, nesta mensagem linda e maravilhosa, né? Essa palavra que entra no nosso coração, essa palavra que move o nosso coração nesta noite, meus amados. Glória a Jesus. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Linda resposta. O próprio Jesus deixou que aquela mulher respondesse aos seus apóstolos, para que eles viessem entender. E ele não fazia exceção. Ele não estava olhando se aquela mulher era cananeias ou se era mulher judeia, não. Jesus estava olhando para o coração daquela mulher. E então respondeu Jesus e disse-lhe: mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Maravilha, né, gente? Maravilhas. Aleluias. Temos que pegar essas mensagens para a nossa vida. Temos que pegar essas mensagens para a nossa caminhada nessa terra. Porque é somente a palavra do Senhor que quebra nossas iniquidades. É somente a palavra do Senhor que quebra nossas, aleluias, vaidades. É a palavra do Senhor que desmancha o coração de pedra do homem. É a palavra do Senhor que move o coração de pedra do homem, colocando um coração de carne. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes que nós somos humilhados, muitas das vezes que nós somos, aleluia, apedrejados por nossos irmãos, seres humanos, porque é assim que acontece. Muitos criticam, muitos zombam, muitos, aleluia, te humilham, por não ter conhecimento da verdadeira Escritura. Porque muitos irmãos e irmãs que são evangélicos, até mesmo evangélicas, pessoas evangélicas, pessoas que estão, aleluia, nas casas, nos templos, aleluia, muitas das vezes está no templo, mas não olha para a palavra do Senhor. Tem muitas pessoas, meus amados, que seguem o seu pastor. Aquilo que o pastor fizer, eles fazem também. Se o pastor cair dentro do buraco, eles vão cair atrás, porque eles não leem a palavra. E a palavra do Senhor nos fala: maldito é o homem que confia no homem. Se nós confiarmos no homem, nós cairemos. Jesus, aleluia, por mais que ele era carne, Jesus era carne e espírito. Nem na carne Jesus deixou a iniquidade, a vaidade dominar, ou dominar a si. Quando aquela mulher chegou para ele, até mesmo na carne, ele não respondeu palavra alguma para aquela mulher. Ela disse: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Nada ele respondeu. Talvez se fosse um pastor, um homem que se diz pregar o evangelho, começaria até mesmo a zombar daquela mulher, começaria até mesmo a humilhar aquela mulher. Mas o Cristo Jesus, o Senhor da glória, ele ficou calado. Ele só foi responder àquela mulher depois que os discípulos vieram até ele e disseram para ele: aleluias. E os discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, quem vem gritando atrás de nós? Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E aí ele respondeu para o discípulo, não respondeu para aquela mulher, mas ele respondeu para os discípulos e disse para eles:
respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus veio para o que estava perdido. Jesus veio, aleluia, para aquela mulher mesma. Jesus veio para a filha daquela mulher mesma. Jesus veio por isso que ele foi rejeitado. Porque se ele tivesse vindo agradado os fariseus, agradado o sacerdote, eles o teriam recebido. Mas como ele veio para quebrar a lei, Jesus veio para quebrar e destruir a lei, ele foi rejeitado por eles, pelos sacerdotes que eram homens da lei, pelos fariseus que eram homens da lei. Jesus foi rejeitado por eles, porque Jesus veio para aquele que estava perdido. Eles não estavam ligando para aquele que estava perdido. Os sacerdotes, os fariseus só queriam saber do dinheiro. Ele só agradava César, ele só agradava Herodes, os reis daquela época. E quando Jesus veio para destruir a lei, ele se zangou e eles se rebelaram contra o nosso Senhor Jesus. Mas nada disso, aleluia, impediu que Jesus deixasse a mensagem, a libertação para muitas pessoas naquela época e para nós no dia de hoje. Quantos, aleluias, naquela época foi curado pelo Mestre? Porque Jesus não veio para curar ninguém, gente. Jesus não veio para dar a cura da enfermidade. Jesus não veio para libertar os endemoniados naquela época. Não, Jesus veio cumprir o ministério. Jesus, aleluia, ele veio cumprir o ministério. Mas todos aqueles que vinham até ele o curava. Ele o libertava dos demônios. Porque ele não rejeitava teus filhos. Ele não rejeita nenhum de nós. Ele ama a mim, ama você. Ele ama o rico, ama o pobre. Boa noite, Zenilza, a paz do Senhor para você. Seja bem-vinda, minha irmã, a paz de Cristo. E nessa noite, meus amados, Jesus abraça você da mesma forma. Seja você pecador, seja você ímpio, Ele morreu por ti, Ele morreu por mim. Se nós, aleluias, dermos a Ele a oportunidade de Ele entrar, aleluia, no nosso coração, a nossa vida será transformada. Porque Ele também não é nenhum atrevido de arrombar o seu coração e entrar à força, não. Nem por força, nem por violência. Porque o nosso Deus deixou o homem com a vontade livre e com a vontade própria. O homem procura o que ele quer fazer nessa face dessa terra. Mas o nosso Deus quer que toda alma se salve. O nosso Deus abraçou todos os homens na terra, porque diz João 3,16, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho para salvar a mim, para salvar a você. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, meus amados, que Jesus não respondeu àquela mulher, mas sim o discípulo. Porque Jesus via naquela mulher o coração majestoso, um coração de glória naquela mulher. Jesus via um coração de bondade naquela mulher. Por mais que ela era estrangeira, como o discípulo julgava aquela mulher por ela ser estrangeira, mas Jesus, aleluias, não julga estrangeiro, não julga forasteiro, não julga peregrino, porque todos para Ele é a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ela falou para ele ficou calado, não respondeu aquela mulher algo. Mas quando o discípulo disse para ele: Mestre, despede essa mulher vem gritando, despede-a logo. Aí ele respondeu para o discípulo: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel.
quando ele respondeu para o discípulo esta palavra, a mulher se aproximou dele e disse: aleluias. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Louvado seja Deus. E ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Aleluias. Só que quando Jesus respondeu para a mulher esta palavra, Jesus já tinha colocado no coração dela a resposta. Jesus, com a sua sabedoria imensa, com a sabedoria extraordinária, que nenhuma sabedoria de nenhum cientista se compara à sabedoria do Mestre. Quando respondeu esta mensagem para ela, ele já tinha colocado no coração da mulher a resposta. Quando ele falou para ela, aleluias, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Nesta hora ela respondeu, porque ela já estava com a resposta no seu coração. Jesus já tinha colocado a resposta, não para que ela respondesse ele, não, mas que ela respondesse os discípulos. Porque Jesus já sabia de todas as coisas. Jesus já sabe de todas as coisas. Ele deixou que ela respondesse para os discípulos entender. E ela respondeu e disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nesta hora, essa mensagem com certeza quebrantou os corações dos apóstolos. Essa mensagem mexeu com o coração de Jesus. Nesta hora os apóstolos teve esse entendimento, esta visão de outra forma. Quando eles estavam acusando aquela mulher por ela ser estrangeira, por ela ser mulher cananeia, nesta hora eles viram que Jesus, quando nós abraçamos Jesus, quando nós temos Jesus no nosso coração, na nossa vida, nós não podemos fazer acepção, nós não podemos crucificar, nós não podemos julgar, nós não podemos condenar. Aleluias. Nós temos que pegar esta visão para nós. Nós não podemos crucificar nem humilhar. Ele disse, quando ela disse, os discípulos com certeza ficou de orelha em pé. Eles ficaram, aleluia, de olhos arregalados. Como essa mulher teve essa resposta? E serviu para eles, não para Jesus, porque Jesus já tinha abraçado a todos. Porque diz a palavra que Deus enviou seu Filho, porque Ele amou o mundo de uma tal maneira. Aleluias. Deus não amou somente o povo de Israel, não. Deus amou o mundo de uma tal maneira, enviou seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E então, quando ela respondeu para Jesus esta mensagem, Jesus revogou dizendo, então respondeu Jesus e disse-lhe, mulher, grande é a sua fé, seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Está aí para nós meditarmos nessa noite. Está aí para nós começar a meditar. Está aí para nós refletir nesta noite. Muitos querem ser juízes, muitos querem julgá-lo, crucificá-lo. Muitos querem aleluias. Mas a palavra de Deus não mente. Ela disse que muitos dos primeiros serão os derradeiros, e muitos dos derradeiros serão os primeiros. Quantos que têm muitos anos nas casas, nos templos, nas casas de Deus. Muitos têm muitos anos, estão ali, muitos anos, mas muitas das vezes não converteu dos seus maus caminhos. Muitas das vezes crucifica, julga, fala mal das pessoas. E
nós vemos muitas e muitas pessoas que se dizem ser cristã, que se dizem ser evangélica, sabe meter a língua, falar mal das pessoas. Nós não somos juízes para crucificar, nós não somos juízes para julgar, porque somente um juiz poderá separar o joio do trigo. É somente o juiz que vai separar o joio do trigo naquele dia. O nosso Deus será juiz, e diz a palavra que todo joelho dobrará na sua presença, toda língua confessará a Ele. Então, para que nós querer crucificar? Se nem de nós mesmos nós podemos cuidar, nem da nossa vida mesmo nós podemos cuidar, para que cuidar da vida dos outros? Vamos pegar essa mensagem para nós, vamos pegar essa lição para nós, vamos, aleluia, refletir nessa mensagem dessa mulher cananeia, a qual muitos julgavam por ela ser, aleluia, estrangeira, por ela possuir uma filha endemoniada. Mas Jesus, em maneira alguma, em hora nenhuma, Jesus o julgou. Jesus abraçou e disse: eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. É hora de nós refletir. É tempo de nós pegar essas visões da palavra de Deus para nossas vidas, meus amados. Não é hora de nós querermos crucificar, julgar. É hora de nós libertar dos nossos pecados. É hora de nós, aleluia, confessar ao Senhor nossos pecados, nossos fardos. Porque é isso que nós possuímos. Pecados, fardos pesados. Porque todo homem é pecador. Todo homem, toda mulher é falha e pecadora na presença do Senhor. Só resta uma coisa para nós: é se humilhar na presença do Pai, é confessar a Ele nossos pecados, é confessar a Ele as nossas fraquezas, não confessar para o homem, não. Vamos olhar para Jesus. Naquela hora, meus amados, se aquela mulher tivesse olhado para o que o discípulo estava dizendo, ela tinha voltado para trás. Se aquela mulher tivesse colocado em prática aquilo que o discípulo estava falando dela, ela tinha voltado, ela tinha deixado. Mas aquela mulher necessitava muito daquela bênção. Ela não assuntou nem o que o discípulo estava dizendo. Ela foi direto no mestre e disse: mestre, tem misericórdia de mim. E hoje também nós temos que fazer a mesma coisa. Mestre, tem misericórdia de nós. Louvado seja Deus. É hora de nós refletir, pegar essas lições para nossas vidas, né, gente? Louvado seja Deus. Não é nós estar indo nos templos todos os dias que nós somos libertos dos nossos pecados, não. Se nós não olhar para dentro do nosso coração e começar a meditar, limpar o nosso coração, é nós mesmos que podemos limpar o nosso coração. É nós e Jesus que pode limpar o nosso coração. Porque o pastor, o obreiro, a irmã, o irmão, sua mãe, seu pai, seu filho, sua filha, não pode limpar o seu coração. Porque é nós e Deus, é nós e Jesus que podemos aleluias, deixar os nossos pecados. É nós e Jesus que tem que ter um diálogo. É nós e Jesus que temos que ter um diálogo, de refletir com Ele, dialogar com Ele. Porque se nós dialogar com o pastor, não vai resolver nada. Se nós dialogar com o padre, não vai resolver nada. Porque é isso que o homem faz, meus amados. Às vezes você dialoga com o pastor, com o padre. No outro dia você confia. E no outro dia, muitas das vezes, o seu pecado está rodando por boa parte da cidade. Porque o homem, ele é falho. Se você olhar para mim, você cai. Se você olhar para nossa irmã
Zenilza, você cai. Se você olhar para nossa irmã Sônia Oliveira, você cai. Porque todo homem é pecador. Toda mulher é pecadora. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós temos sigilo dos nossos pecados. Ele perdoa e joga no mar do esquecimento. E muitas das vezes, quando você confessa para o homem, a sua vida acaba se tornando pior. Eu fico escutando muitas pessoas católicas, não estou aqui criticando a religião de ninguém, de maneira alguma. E Deus deixou cada um com a vontade livre e com a vontade própria. Mas muitas pessoas católicas, eu já fui católico, meu pai, minha mãe, a minha irmã, eu tenho irmã, que era muito católica, e sempre ia nas igrejas católicas confessar ao padre, Tinha lá o confessionário, que eles chegavam ali e confessavam a sua vida para o padre. Gente, nós temos que pegar, temos que ver, aleluias, com os olhos de sabedoria. Nós não devemos confessar o nosso pecado para o homem, porque o homem não tem, aleluia, capacidade de me perdoar. O homem não tem capacidade de perdoar você dos seus pecados. Porque se o homem tivesse a capacidade, a possibilidade de perdoar eu, perdoar você, Deus não tinha enviado o seu filho. Deus não tinha enviado o seu filho, porque era fácil. O padre, o pastor, iria perdoar meus pecados e eu ia ser perdoado. Não tem capacidade do homem perdoar você. Só se você pegar a visão. Pega a visão. Pega a visão nesta noite. Não tem capacidade o homem dar o perdão dos seus pecados, porque todos nós somos pecadores. E diz a palavra do Senhor: maldito será o homem que confia no homem. Nós não podemos confiar no homem. Quantos pastores que anos atrás estavam nos cultos pregando, eram homens fiéis, homens que profetizavam, homens que liam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e hoje está no mundo. Hoje está praticando aquilo que o mundo oferece. Eu falo por mim, gente. Quando eu aceitei Jesus, meu pai foi para a igreja. Eu estava, aleluias, com 8 anos de idade para 9 anos. Com 12 anos eu me batizei e passei pelas águas. E aos 18 anos eu me afastei. Aos 18 anos eu me retirei da presença de Cristo. E nesse meio de 9 para 18 anos eu fui muito usado na presença de Deus. Quantas das vezes nós íamos nos montes orar, fogo descia, fogo, brasa descia do céu. Ali nós estávamos orando, no monte ali rodeava de fogo ao nosso redor. Quantas das vezes nós pegávamos graveto de fogo, colocava dentro da Bíblia, levava para casa, nós fazer teste. Para nós fazer teste, porque Deus deixa que nós fazemos teste. Nós levava para casa para ver se no outro dia acendia. Mas quando chegava a noite do outro dia, que nós abria a Bíblia para ver se estava aceso, ali estavam somente os garranchinhos, somente os gravetos, e nada acendia mais. É por isso que eu falo para você, meus amados, a presença de Deus, aleluia, nas nossas vidas é soberana. A presença de Deus nos nossos corpos é soberana. Porque se eu, aleluia, se eu não tivesse a presença de Deus comigo aqui,
eu não estava aqui conversando com você, você não estaria do outro lado me vendo. Deus habita nos nossos corpos. E no outro dia, meus amados, os gravetinhos estavam dentro da Bíblia, tudo apagado, nada acendia. E Deus me usava, quantas das vezes que eu dirigia culto de jovem, eu era pregador no sábado do jovem, no culto do sábado. Eu era jovem, pregava o evangelho nos cultos de sábado, que era o culto do jovem. E Deus me usava. Deus me usava tremendamente, aleluias. E com 18 anos eu me afastei. É por isso que nós vemos que todos nós somos falhos. Se nós contar a nossa vida para os pastores, não sabemos no dia de amanhã se ele vai estar, aleluias. Ele vai estar, aleluia, da mesma forma que ele está hoje. 20 anos eu fiquei afastado, fazendo tudo aquilo que o mundo poderia me oferecer, tudo aquilo que Satanás poderia me oferecer: drogas, álcool, cigarros, tudo eu me envolvi. Só uma coisa que eu não me envolvi é de roubar. Mas as outras coisas tudo eu me envolvi. 20 anos afastado, praticando tudo aquilo que o diabo, que o inimigo de nossas almas poderia oferecer. Quando eu voltei para Jesus, não voltei porque eu queria, não. Eu estava afundado nas profundezas do abismo. Eu estava aprofundado. Eu chegava nos bares para beber e começava a xingar Deus. Quantas das vezes eu xingava o nosso Deus, falava: Deus não vale nada. Deus, aleluia, Ele não me dá nada. Eu trabalho igual um burro e não tem nada. Ele não pode me dar nada. E quantas das vezes eu pedi para o outro. Quantas das vezes eu falei com o outro para me dar, porque Deus não me dava nada. E fui nesta vida, até um dia, aleluias, que aconteceu algo terrível comigo. Primeiro, eu estava num bar, eu tinha trabalhado no sábado, até 11 horas do sábado, e de 11 horas para tarde eu fui para o boteco beber. Ali chegou um cara, um amigo não, nunca tinha visto essa pessoa. Chegou ali de moto naquele boteco, eu estava ali bebendo, e ele chegou, nós começamos a beber junto. Ali nós bebíamos tudo de pinga, conhaque, tudo nós bebíamos ali junto. Nós começamos a falar um para o outro. Ali estava eu, ele e o dono do bar. Ali nós começamos a falar: gente, se cortar um pedacinho do dedo hoje, todo mundo aposenta. Se a gente cortar, não precisa nem ser o dedo todo não, um pedacinho do dedo, a gente aposenta. Nós fomos naquela conversa. Ali quando fui para as 2 horas da tarde, eu estava muito embriagado, ele também. Ele chamou eu: vamos ali em outro lugar ali, eu te levo na garupa da moto, você monta, eu vou te levar lá. Vamos mais eu. Aí a gente, quando está tonto, não importa com nada, fui e montei na garupa da moto dele. Nós fomos naquele local, até uma casa de mulheres que havia na saída daquela cidade. Ao retornar para casa, passando no quebra-mola, ele passou no quebra-mola e a moto empinou e eu virei para trás. No virar para trás, eu segurei na corrente da moto, aonde meu dedo decepou. O polegar esquerdo foi decepado. Deus mostra para nós aprendermos que dele não se zomba. Gente, essa história é muito grande. Eu já contei várias vezes nas minhas lives, mas nunca contei tudo porque não dou conta de contar. Se eu for contar a minha história que eu passei, 3 dias seria pouco. Perdi esse dedo. Deus me mostrou um sinal. Mas o próximo sinal que viria seria muito pior do que perder qualquer membro do seu corpo. 6 meses depois, eu continuei na bebida.
Aí que eu bebi o dobro, porque eu tinha perdido o meu dedo. Eu estava todo abalado, todo possessivo. Foi quando, aleluia, com 6 meses depois, meia-noite de segunda-feira, eu estava deitado no sofá de casa. Acordei à meia-noite, babava, só que não saía baba, mas parece que estava saindo baba. Foi aonde, aleluias, 16 dias eu fiquei perturbado. 16 dias, vozes estavam me acompanhando. Não dormia, não alimentava. Louvado seja o nome do Senhor. Foi a hora, aleluia, foi o tempo que não teve saída. Foi o tempo que não teve mais jeito. Eu tive que voltar. Eu tive, aleluia, que jogar o cigarro fora. Deixar o álcool de lado. Entregar para Jesus. Entregar o meu coração para Ele de verdade, para ser liberto daquilo que estava me seguindo, daquilo que estava me acompanhando há 16 dias, não me deixava dormir, não me deixava alimentar. As vozes me perturbavam 24 horas por dia. E o dia, aleluia, enquanto eu não entreguei de corpo e alma para Ele, eu não fui liberto. Isto Ele me mostrou. Que Ele existe e que Ele, aleluia, está conosco. E nós nunca deveremos questionar a vontade de nosso Deus. Nunca deveremos questionar a vontade de Deus. Nunca questionar a sua existência. Porque Ele existe. Ele mostrou para mim que Ele existe. Tem dó de muitos ateus, né? Esses ateus que vêm aí nas redes sociais falar algo terrível de nosso Deus, né, gente? É coisa de doer o coração. Eu não tiro muito, eu não vou falar, questionar a vontade para qual faz o que Ele quiser da sua vida. Eu também fui um ateu 20 anos, como eu estou falando aqui. Depois de uma vida de bênção, uma vida de milagre, uma vida abençoada que o Senhor me usava nos púlpitos das igrejas. Eu já tinha visto maravilha de Deus, fogo cair nos montes. Eu desviei e virei um ateu. Não acreditava mais em Deus, xingava a Deus, falava tudo quanto era de Deus, eu falava. Foi o dia que Ele mostrou para mim que Ele é Deus. E Ele, aleluias, ninguém zomba. Eu voltei para os caminhos do Senhor. 6 para 7 anos eu fui liberto daquilo que estava em mim. 16 dias. Essa história é muito grande. O que eu vi dentro de 16 dias, o que eu ouvi. Se eu fosse contar para vocês aqui, 3 dias seria pouco. Mas eu falo para você, o nosso Deus, Ele te abraça, Ele te ama. Ele quer que você dê a oportunidade para Ele chegar até você nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, vamos estar terminando aqui a nossa live, a nossa transmissão. Hoje eu entrei aqui mesmo para deixar essa mensagem, né? Mas é gostoso que nós falamos da palavra, é gostoso que nós meditamos na palavra. A gente nem quer parar, né? Mas como eu estou de férias, eu estou aproveitando o meu tempo para dedicar, né? Aqui as transmissões, as lives, para compartilhar com você a palavra de Cristo. Porque a gente, quando está trabalhando, meus amigos, é muito corrido o nosso tempo.
por isso nós temos que aproveitar o tempo que nós temos. Como eu estou de férias, estou aproveitando este tempo para entrar mais aqui com vocês. Ontem eu entrei 2 vezes, na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. Hoje também, estou entrando 2 vezes que eu entro. Entrei aqui na parte da manhã, entrei agora à noite também. Agora no meio da semana eu não gosto de estar entrando por causa dos julgamentos, por causa de falácia. E muitas pessoas vêm criticar, Então eu respeito muito, a ordem do nosso Deus. Se for para vir aqui na rede social para servir de zombaria, para servir de comentários maldosos, não. Eu quero entrar aqui para edificar a minha alma e a sua alma. Eu quero entrar aqui não quero servir de contenda nas plataformas, não. Porque o servo de Deus, o servo do Senhor não vive em contenda. Porque aqueles que vivem em contenda têm que ser libertos. Porque não é servo de Deus. O homem convertido no Senhor não vive em contenda, porque o nosso Jesus, Ele pregou sobre as contendas, Ele detesta as contendas, principalmente no meio evangélico, no meio cristão. É isso que nós estamos vendo no dia de hoje. Muitos evangélicos envolvidos em contenda. Nós vemos aí esse dia para trás o Miguel, aquele jovem pregador, envolvido em grandes contendas, gente? Contendas de gente, a gente nem sabe como as pessoas falam tantas coisas, Nós não devemos julgar. Nós vemos que ele estava passando da conta do limite. Nós vemos também, outra pregadora que hoje está casada, mas era esse dia mesmo para trás, pregadora Mirim, que é a Vitória, acho que é a Vitória mesmo, Também que não tem nada a ver, as pregações dela não tem nada a ver com a palavra de Deus. Porque a pregação de Jesus, meus amados, a pregação que Jesus nos deixou é libertação de pecados, é renúncia de pecados, é doutrina, é a volta, pregar sobre a volta, é pregar sobre o inferno, porque ele foi o pregador que mais pregou do inferno, foi o próprio Jesus. Esses pregadores aí de hoje, eles só falam de dinheiro, só falam de prosperidade, só falam de luxo. Essa Vitória mesmo, não estou criticando a vida dela aqui não, só estou falando. Você não vê essa menina falar de salvação, não vê ela falar de volta de Jesus, não vê ela falar do inferno, porque Jesus falou mais do inferno do que do céu, porque Ele nos alertou, Ele nos alerta o que é o inferno. A palavra do Senhor renúncia à doutrina, a palavra do Senhor é séria, a palavra do Senhor, aleluia, não fica pedindo dinheiro, dízimo, votos. De graça recebeis e de graça vos dai. Deus não cobra pelos seus feitos, Deus não cobra pela sua obra, Deus não cobra pelo que Ele enviou o seu Filho. Deus só cobra de nós obediência, Deus só cobra de nós renúncia. Aleluia. Nós temos que ver, temos que olhar para dentro de nós mesmos e reconhecer, meus amados, que muitos falsos profetas estão levantando sobre essa terra. Vamos ter cuidado para nós não sermos enganados. Louvado seja Deus. Expedito, Deus abençoe. Zenilda Pereira, Deus abençoe. Antônio, gente, vamos estar terminando, Só quero deixar um louvor aqui para nós encerrando, Nós não deixamos nenhum louvor ainda. Vamos deixar um louvor para nós estar encerrando a nossa transmissão aqui, gente? Glória a Jesus, louvado seja Deus.
Maravilhas, glória a Jesus, toda honra e toda glória a Ele, né? Maravilhas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Ele toda honra e a Ele toda glória. Vamos estar encerrando nossa transmissão com este louvor que eu vou deixar aqui para a nossa meditação nesta noite, né, gente? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, gente? Hoje eu louvou com o João Marcos e Maria Eduarda. Eu deixo esse louvor para nós, está terminando a nossa transmissão nesta noite, né? Esta dor no seu peito, quanta falta de ar. Esta dor de mau jeito quer te sufocar. Nesse quarto escuro não encontra forças pra lutar. Aleluias, glória a Deus. Não é compreendido nesta situação. Você luta, se esforça pra sair da depressão, mas o chão desaba em você. Não sabe mais o que fazer. Esta angústia e depressão, hoje Deus na sua vida vai pôr um fim. Ele é o bálsamo que cura, vai restaurar sua vida. Você vai voltar a sorrir, porque Ele é o autor da vida e vida pode dar. Se levanta para receber a cura, hoje Deus vai te curar.